Pronto, a gravação foi iniciada. Então vamos nós. Gente, olha só. Então, na verdade, como a Fátima vai precisar fazer esse treinamento com o pessoal, acho que a aula vai ajudar, assim, no sentido até porque eu montei lá o protocolo, e eu montei esse protocolo baseado nas últimas diretrizes aí que a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou. Então, assim, não tem novidades, né? E que teria que ser uma coisa bastante comum. A gente vê isso a toda hora. A grande maioria das vezes, essas crianças têm um quadro de icterícia, mas geralmente são icterícias não patológicas, né? Ou fisiológica, ou icterícia relacionado a leite materno, ou a prática do aleitamento materno. Mas é um tema assim bastante relevante, muito importante, quando a gente olha os números, né, e que a gente vê que 60% das crianças a termos vão ficar ictéricas, e isso no prematuro chega a 80%, 90%, isso por si só já justifica que esse tema seja um tema falado e discutido, né? Uma coisa interessante, se você for analisar valor de referência de bilirrubina, pelos laboratórios passam para a gente, geralmente bilirrubina total aí vai chegar a 1,2. E quando a gente vai olhar isso no recém-nascido, nos primeiros 2, 3 dias de vida principalmente, praticamente 100% dessas crianças têm uma bilirrubina acima desses valores de referências de laboratório. Mas nem todos vão ficar ictéricos por causa da característica da pele, das camadas de pele do recém-nascido. O recém-nascido ele só tem expressão clínica de icterícia, ou seja, ele só fica amarelo quando essa bilirrubina chega a 5 miligramas por decilitro. Ou seja, isso em qualquer outra faixa etária, valores abaixo disso já teria expressão clínica. Mas no recém-nascido existe essa característica. Então, quando a gente olha para um recém-nascido e vê que ele está ictérico, a gente já sabe que ele está com bilirrubina, se for dosar, bilirrubina sérica acima de 5, 6 miligramas por decilitro. Por que existe isso, né? Hoje, assim, o entendimento que se faz em relação a esses níveis mais altos de bilirrubina no recém-nascido, e isso, na grande maioria, como uma coisa fisiológica, isso se deve exatamente ao efeito antioxidante que a bilirrubina tem. Ou seja, já que essas crianças saem de um ambiente hipóxico, que é o útero, né, onde essas crianças têm ali uma PO2 de 20, 30, e quando elas nascem, elas respiram ar ambiente com 21%. Isso é uma quantidade absolutamente alta para essas crianças no momento do nascimento. Então, muito radical livre é produzido. E o recém-nascido, ele tem pouco antioxidante endógeno. Então, se você não tivesse algum mecanismo de proteção, a chance desse radical livre causar algum dano celular no recém-nascido é muito grande. Então, acredita-se que essa manutenção da bilirrubina acima desses valores de referência, ou seja, acima de 1,2, 1,5, isso seja um fator de proteção para essas crianças, justamente por causa do efeito antioxidante que a bilirrubina tem. Então, ela atuaria como antioxidante, evitando o efeito danoso aí do radical livre. Então, lógico, quando a gente vê uma criança ictérica, isso pode ser bilirrubina indireta, pode ser direta, pode ser mista. Na grande maioria das vezes, é a hiperbilirrubinemia indireta o problema maior no recém-nascido. Tanto que esses aparelhos que fazem dosagem com micrométodos e até os aparelhos que fazem dosagem não invasiva, como o BiliCheck, eles fazem a leitura de uma bilirrubina total e a gente faz a interpretação disso na prática como se estivesse lendo bilirrubina indireta, já que ela a bilirrubina direta não representa nem 10%, ou no máximo 10% da bilirrubina total. E por que a gente tem muito medo da hiperbilirrubinemia no período neonatal? Justamente porque existem raras as situações, mas elas existem, onde a hiperbilirrubinemia indireta pode trazer um risco para essa criança de lesão cerebral, né, causando a chamada encefalopatia bilirrubínica e aquele quadro instalado que ninguém gosta de ver, né, na prática pediátrica, que é aquelas crianças com quadro instalado, onde a gente geralmente se refere a elas como kernícteros. Então, mas assim, é importante a gente lembrar
que quando a gente fala em hiperbilirrubinemia indireta como causa de lesão cerebral, a gente tem que imaginar que essa bilirrubina é a única bilirrubina capaz de penetrar no sistema nervoso e causar lesão na mitocôndria da célula, porque a indireta é a bilirrubina lipossolúvel, então ela consegue atravessar as barreiras celulares e a barreira hematoencefálica. Mas a gente também tem que lembrar que a bilirrubina indireta, uma vez que ela caia na corrente sanguínea, ela normalmente ela é captada pela albumina. E bilirrubina indireta ligada à albumina, ela não tem risco nenhum de lesão cerebral, porque ela não passa na barreira, porque ligada à albumina, ela fica com peso molecular muito grande. Então, o medo que nós temos que ter é da hiperbilirrubinemia indireta livre. E essa situação, basicamente, a gente vai ver na prática, única e exclusivamente, nas situações de doença hemolítica grave. Então, não é qualquer bilirrubina aumentada que vai ter um risco muito grande de encefalopatia bilirrubínica. O risco grande existe quando você tem uma produção rápida, exagerada e que acaba ultrapassando a capacidade de ligação que a albumina consegue fazer da bilirrubina indireta. Então, a albumina, cada grama de albumina consegue se ligar a mais ou menos 8,5 miligramas de bilirrubina. Então, se você imaginar que um recém-nascido que tem uma albumina relativamente baixa nos primeiros dias de vida, em torno de 3, 3,5, mas com 3 de albumina, ele tem capacidade de se conectar a pelo menos 25 miligramas de bilirrubina. Então, raramente você vai ter uma criança com menos do que isso, com risco de kernícteros. E uma criança que tem hiperbilirrubinemia nesses níveis, sem a doença hemolítica, ela tem um dado positivo que elas respondem muito rapidamente à fototerapia. Então, assim, a Academia Americana de Pediatria, ela na década de 90, ela começou a ver novamente crianças chegando ao hospital com hiperbilirrubinemias graves e crianças evoluindo com encefalopatia bilirrubínica. E isso eles correlacionaram muito com a alta precoce, que foi uma rotina que na década de 90 começou a ser usada nos Estados Unidos. Então, a maioria nascia de parto normal e, estando bem com 24 horas, eles davam alta. Depois eles viram que muitas dessas crianças iam para casa no momento que ainda não tinham um diagnóstico definido e no momento, muitas vezes, que a bilirrubina ainda estava começando a subir. E essas crianças, muitas vezes, retornavam com níveis capazes de impregnar no sistema nervoso. E o americano resolveu fazer uma revisão dessa diretriz dele, desse guideline de manuseio de hiperbilirubinemia, e passou assim, a olhar com um olhar assim, diferenciado no momento da alta, ou seja, qual é a pergunta que eles passaram a fazer? Quando eu for dar alta para uma criança, qual é o risco dessa criança vir a ter uma hiperbilirrubinemia capaz de colocar em risco ou capaz de trazer problema do tipo a impregnação do sistema nervoso. Então, esse foi o objetivo principal desse manual, que a gente vai mostrar alguma coisa aqui no decorrer aqui da nossa apresentação. Então, esse nomograma de Butani, que classificou as crianças em baixo risco, intermediário, baixo, intermediário, alto e alto risco, que vou mostrar ele com mais detalhe na frente, para ser usado em crianças com 35 semanas ou mais, esse nomograma é que nos dá a ideia, no momento da alta, se você está diante de uma criança que está indo para casa, uma criança que tem um risco aumentado ou não para vir a ter hiperbilirrubinemia patológica. Então, a partir desse nomograma, meio que criou-se uma rotina de, se o nível dessa criança fosse considerado como alto risco, intermediário alto, essas crianças geralmente não iam embora, ficavam para avaliação mais detalhada. E as crianças com risco baixo ou intermediário baixo são crianças que tinham risco inexpressivo para vir a fazer hiperbilirrubinemia pós-alta hospitalar. Então, hoje, nessa última diretriz, eles classificam a hiperbilirrubinemia, o conceito atual é isso, é significante, grave ou severa e extrema. Então, significante é toda criança que tem uma bilirrubina total, e aí quando a gente fala em bilirrubina total, a gente está se referindo à indireta,
requer tratamento com fototerapia e os níveis geralmente estão acima de 12 miligramas por decilitro. Hiperbilirrubinemia indireta grave ou severa é quando essas crianças tinham níveis de bilirrubina próximos aos níveis indicativos de exsanguíneo e transfusão, geralmente mais do que 20 miligramas, e assim, crianças já muitas vezes com sinais iniciais de algum grau de impregnação no sistema nervoso central. E hiperbilirrubinemia extrema, quando esse nível de bilirrubina ultrapassava 25 miligramas, e essas crianças já tinham clínica de encefalopatia bilirrubínica, ou seja, que é uma lesão irreversível, né? Eu sempre digo para os alunos que a gente hoje ainda tem criança na nossa prática com hiperbilirrubinemia muito grave, precisando de exsanguíneo, que a gente vê muito pouco hoje, mas a gente ainda vê se você trabalha em um local de referência. No Fernandes Figueira mesmo, que é um local que a gente ainda vê, hoje já vê bem menos do que a gente via alguns anos atrás. E eu digo que é uma vergonha, por quê? Porque a causa principal de doença hemolítica grave em recém-nascido é incompatibilidade sanguínea RH, e que já existe, né, uma imunoglobulina para prevenir isso desde o final da década de 70, se eu não me engano. Ou seja, na verdade, isso só existe porque os serviços públicos não fazem, o serviço público e privado não fazem o dever de casa como deveriam fazer quando se deparam com uma mãe com hiperbilirrubinemia indireta. Então, assim, quando a gente vê esses dados, são brasileiros. A gente não tem muito dado muito detalhado, mas a gente vê que 1 a 8% das crianças vão chegar a nível de bilirrubina acima de 17. Né? Então, a gente ainda tem no Brasil óbitos descritos relacionados à icterícia, hemólise ou kernícteros, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não gostaria de estar vendo. Esse trabalho eu gosto de mostrar, que é um trabalho que foi lá no início da década de 80, publicado no Pediatrics, e esses autores, eles deram título para esse trabalho de bilirrubina 20 miligramas por decilitro é igual a vigintofobia. E, na verdade, quando você vai ler esse trabalho, é como se o cara estivesse relatando uma peça de teatro, onde você tem ali um médico residente, um médico neonatologista em torno dos 40 anos de idade, e um pediatra, já um pouco mais antigo, aqueles pediatras clássicos de ambulatório de 50 anos de idade. E, na verdade, o artigo é exatamente isso. É o residente levando um caso para discutir com o pediatra do ambulatório, uma criança que tinha um nível de bilirrubina acima de 20, e o médico rapidamente fala para ele, vai na neonatologia conversar, porque essa criança vai precisar de exsanguíneo. E quando ele chega no neonatologista, o neonatologista começa a aprofundar e ver o caso com ele, e eles vão vendo que é uma criança que tem um nível alto de bilirrubina, mas não tem doença hemolítica. E aí ele vai tranquilizando o residente nesse sentido, e a mensagem desse artigo é exatamente esse que a diretriz traz agora. A gente tem que ter medo da bilirrubina alta, mas principalmente se essa criança tem uma situação de doença hemolítica, porque é a bilirrubina indireta livre que tem condições de penetrar, impregnar os núcleos da base, deixando o cérebro com essa cor amarelada, que foi daí que veio o nome kernícteros, que é cérebro amarelo, e crianças muitas vezes com lesão cerebral irreversível, bastante triste da gente ver na nossa prática. Então, isso aí, eles tentaram melhorar isso e corrigir isso, onde eles publicaram um novo protocolo em 2004, e esse protocolo, então, trabalha muito em cima de fatores de riscos que possam ser identificados nas primeiras 48 horas de vida e que você te dá condição de prever se você está diante de uma criança de maior ou de menor risco para que ela evolua com uma hiperbilirrubinemia ao menos significante como aquele conceito inicial. Então, esses são alguns fatores de risco que eles chamam a atenção. Icterícia nas primeiras 24, 36 horas de vida, ou seja, icterícia nas primeiras 24 é sempre patológica. Abaixo de 36 ainda é bem precoce, a gente tem que ficar muito atento. Se tiver situação de incompatibilidade sanguínea, então lembrar que a incompatibilidade RH, 100% das vezes você vai ter cumes positivo. A ABO, você só tem cumes positivo em torno de 30%. Então, a ABO é muito difícil você fazer diagnóstico de doença por incompatibilidade ABO pelo cumes.
tá? Existem outros testes, como o teste de Eluato, que é mais sensível, mas a maioria dos laboratórios não fazem. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Prematuridade, clampeamento tardio de cordão, ou seja, é o que preconiza a rotina de reanimação, clampear depois de 1 minuto na criança com mais de 34 semanas, mas a gente sabe que traz muitos benefícios em relação aos níveis hematimétricos, mas aumenta um pouco o risco de hiperbilirubinemia, mas quando você põe risco-benefício, o benefício do clampeamento é maior do que esse risco da hiperbilirubinemia. Aleitamento materno, o leite como causa, a gente vai falar um pouquinho, e a prática ruim do aleitamento, que também é uma causa de icterícia por outro mecanismo, mas a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Se a criança tem irmão com história de icterícia que precisou de fototerapia, presença de sangue extravascular, cefalohematoma, equimose, descendência asiática, acredita-se que o asiático tem um gene onde a glucuroniltransferase deles tem uma atividade menor do que em outras raças, então esse é um risco, né, que é bem descrito. Mães diabéticas, né, o filho de mãe diabética tem mais beta-glucuronidase no intestino, ou seja, então tem uma circulação intrahepática mais exacerbada. Sexo masculino, que é sempre desvantagem para todas essas doenças, principalmente no período neonatal, e crianças que estão com aqueles níveis de bilirrubina nível intermediário alto e alto risco. Então, rapidamente aqui, só para a gente lembrar, a bilirrubina, grande parte dela é formada a partir do catabolismo do radical M, 2/3 desse radical M está nas hemácias, dentro das hemácias, junto à globina, né, formando hemoglobina. Então, uma vez que a hemácia é captada no sistema retículo endotelial e destruída, esse radical M cai na circulação, ele sofre ação inicialmente da hemioxigenase, se converte em biliverdina, a biliverdina sofre ação da biliverdina redutase e ela forma a bilirrubina indireta ou livre, que é lipossolúvel. Então, por ser lipossolúvel, ela não tem como ir sozinha até o fígado. Então, ela precisa de um carreador, e o carreador geralmente é a albumina. Então, é por isso que a gente evita qualquer droga, por exemplo, ceftriaxone, que é uma droga que usa albumina para que seja metabolizada. Então, você não pode dar uma droga para uma criança recém-nascida se essa droga compete com a bilirrubina na ligadura na albumina. Então, uma vez conectada à albumina, a albumina leva ela até o fígado. No fígado, ela é recebida por duas proteínas, Y e Z, que são chamadas de ligandinas, e dentro do fígado, ela sofre a ação dessa enzima glucuroniltransferase, e essa ação enzimática conjuga a bilirrubina a duas moléculas de ácido glucurônico, e ela passa, então, a forma de bilirrubina direta ou conjugada. Deixa de ser lipossolúvel, passa a ser hidrossolúvel. Sai do hepatócito, cai nos canalículos biliares, cai na segunda porção do duodeno e precisa ser eliminada. Na criança fora do período neonatal, essa bilirrubina, por ação da flora intestinal, ela se transforma em bilirrubina, em stercobilina, urobilinogênio, que são eliminadas sem precisar de metabolismo. Mas o recém-nascido, como não tem flora muito desenvolvida, a bilirrubina direta que chega no intestino, ou ela permanece e é eliminada na forma de bilirrubina direta, ou se ela permanecer muito tempo no intestino, ela sofre a ação de uma enzima chamada beta-glucuronidase, que é uma enzima que desconjuga a bilirrubina do ácido glucurônico. Então, ela volta à forma original dela, de bilirrubina indireta, e essa forma é lipossolúvel. Então, se ela não for eliminada rapidamente nas fezes, ela consegue retornar para a circulação, na chamada circulação intrahepática. Então, qualquer processo obstrutivo intestinal, qualquer dificuldade em amamentação, onde essa criança tem um trânsito mais lento, qualquer uma dessas situações aumenta o risco de hiperbilirubinemia por aumento da circulação intrahepática. Então, aqui é uma outra apresentação do metabolismo, depois eu posso passar isso para vocês. Qualquer um desses fatores que está mostrando na tela aí, eles também têm uma importância muito grande, porque interfere na ligação bilirrubina-albumina. Acidose, sepse, hipóxia, hipobinemia, prematuridade. Então, são fatores que favorecem ao aumento da bilirrubina indireta. O que faz uma bilirrubina aumentar? Ou essa criança tem uma limitação no metabolismo,
ou ela tem uma produção exagerada, né? E a gente sabe que a criança recém-nascida, ela tem tudo isso. Ela tem limitação no metabolismo, ela tem produção excessiva e ela tem muita circulação intrahepática. Então, tudo isso está presente no período neonatal. Então, quando a gente olha para um recém-nascido, ictérico, a primeira pergunta que a gente geralmente se faz é: será que isso é fisiológico ou não patológico, né? Ou será que isso é patológico? Se tiver entre os não patológicos, ou ela é fisiológica, é só limitação do metabolismo, ou ela está em alguma relação ou com a prática do aleitamento ou influência direta do leite materno. Mas a influência do leite geralmente não é precoce, ela não é a nível de alojamento conjunto. Ela geralmente, o leite, quando causa hiperbilirubinemia, geralmente é uma hiperbilirubinemia que aparece ao final da primeira semana, no início da segunda semana de vida. E geralmente são crianças que têm um exame físico totalmente normal, totalmente saudável, ganhando, já recuperou peso, às vezes já está até ganhando peso, mas são ictéricas. Diferente da criança lá do alojamento que está com a prática de aleitamento ruim. Geralmente são crianças que têm perda de peso exagerada, estão um pouquinho desidratada, a mãe reclama de que não está conseguindo amamentar bem. Então, essas crianças têm menos estímulo gastrocólico e, consequentemente, elimina menos fezes com bilirrubina. E as patológicas, a gente pode ter hiperbilirrubinemia indireta, direta e a forma mista, que também é vista no período neonatal. Então, quando a gente olha e fala de icterícia fisiológica, e fala que existe uma limitação no metabolismo, todos esses fatores aí estão presentes no período neonatal. Essas crianças nascem com o hematócrito mais alto, que ela vem de um ambiente hipóxico, então 55, 60 de hematócrito. A vida média da hemácia do recém-nascido é mais curta, justamente porque ela vem com hemoglobina fetal e ela precisa trocar isso pela hemoglobina A. Então, 90 dias contra 120 dias da hemácia formada após o nascimento. Essas crianças nascem com uma baixa concentração de albumina, e o nível de albumina é bastante variado nos primeiros dias. Essas crianças têm uma quantidade de proteína Y diminuída, que é quem faz a captação intrahepatócito, então isso também é um fator. Elas têm uma limitação na ação da glucuroniltransferase, e elas, por não terem flora intestinal, elas têm uma circulação intrahepática exacerbada, já que elas têm no intestino uma enzima chamada beta-glucuronidase. E geralmente a icterícia fisiológica, ela vai sempre aparecer depois de 24 horas de vida, nunca antes. Tem um pico no terceiro, quarto dia. Então a criança geralmente tem um pico muito próximo do período da alta. E é por isso que a gente tem que estar ligado, quem acompanha essas crianças após nascimento e vai dar alta de um berçário, de um alojamento conjunto, tem que estar sempre ligado se essa criança preenche algum critério de risco maior ou não para hiperbilirubinemia. Mas geralmente essas icterícias desaparecem até, no mais tardar, 10 dias. Ah, mas por que icterícia fisiológica às vezes precisa de tratar? É porque às vezes essa criança tem algum outro fator, como por exemplo um trânsito intestinal lentificado, um hematócrito um pouco mais alto, ela tem algum outro fator que fez com que o nível da bilirrubina às vezes tenha subido um pouco mais e chegado a nível de fototerapia. Esse gráfico mostra como é que é a tendência da bilirrubina de um recém-nascido desde o momento do nascimento até quase que o final da segunda semana de vida. Então, reparem que ele nasce, olha só, sempre nasce acima de 1,5, 1,2, sempre tem uma bilirrubina aumentada, só que nem sempre clinicamente visível, 60% vai ter visível. Ela sobe até o segundo, terceiro dia, depois ela começa a cair e vai normalizar até 10 dias de vida, geralmente. Quando a icterícia é patológica, essa icterícia geralmente, o que deve chamar a atenção da gente? Se a icterícia aparecer antes de 24 horas de vida, é sempre patológico. Se a icterícia aparece tardiamente, depois de uma semana, é sempre patológico. Mas aí você tem que tomar cuidado com o diagnóstico de icterícia causada pelo leite materno, porque ela geralmente aparece no final da primeira ou depois da primeira semana.
Mas o que faz diferenciação dela para outras causas é que o recém-nascido geralmente está pleno, totalmente normal quando ele é examinado pelo pediatra. Mama bem, está hidratado, ganha peso, ou já recuperou peso, e a criança não tem nada além da icterícia. Então, e o que está aumentado é a bilirrubina indireta. Então, tomar cuidado com essas crianças, logicamente. Bilirrubina que aumenta acima de 0,2 mg por hora é patológico. Acima de 0,5 mg por hora é indicação de hemólise grave, geralmente é sanguíneo e transfusão. E se a bilirrubina direta for maior do que 20% da total, isso é sempre patológico. Tem que buscar uma causa de colestase. Tá? E o que causa essas icterícias patológicas? Ou é produção exagerada, que é o caso das doenças hemolíticas, ou conjugação diminuída, e aí a gente tem algumas causas, uma causa clássica conhecida, Crigler-Najjar, ou ela tem excreção diminuída, ou porque ela tem alguma alteração de vias biliares, como a atresia de vias biliares, por exemplo, o cisto de colédoco, ou bile espessa, qualquer coisa que dificulte o fluxo biliar pelos ductos biliares, vai aumentar a bilirrubina direta. Ou ela tem algum processo a nível intestinal, tipo obstrução intestinal, trânsito mais lentificado, e aí você tem aumento da indireta e não da direta. Por quê? Porque ela conjugou, chegou no intestino, ela só não conseguiu ser eliminada, e ela, para ela voltar para a circulação, ela só consegue voltar se ela voltar à forma de bilirrubina indireta ou não conjugada, porque é a única forma lipossolúvel. Então, a produção excessiva, qualquer sangue extravascular, é um fator para aumentar a bilirrubina, hematomas, deglutição de sangue, cefalohematoma, qualquer sangue extravascular, aquela hemácia hemolisa, libera radical M, esse radical M vai sofrer ação enzimática, vai formar bilirrubina indireta. Sepsis, geralmente, você tem forma mista, é muito comum você ter tanto sepsis quanto infecções congênitas. Você tem tanto um grau de hemólise, dependendo do tipo de bactéria que está causando a infecção na sepsis, e você sempre tem um grau de processo inflamatório a nível hepático com obstrução intrahepática dos ductos biliares, gerando um grau de colestase. Então, mista. Então, eu gosto sempre de chamar a atenção, criança ali 2 semanas de vida, que às vezes chega na emergência ictérica, hipoativa e tal. Infecção urinária é sempre um diagnóstico que tem que ser pensado em crianças com colestase, aí na 2ª, 3ª semana de vida, em que uma criança que estava bem e evoluiu dessa forma, sempre tem que descartar a infecção, lógico, a infecção urinária é sempre um foco importante a ser pensado. Crianças que têm polistemia, lembrar que o filho de mãe diabética tem 3 vezes mais beta-glucuronidase na nível intestinal, ou seja, desconjuga muito mais rápido a bilirrubina nessas crianças, e as doenças hemolíticas, que são as principais causas de hemólise grave. Então, lembrando que a doença incompatibilidade ABO ou AB0, isso pode ocorrer já numa primeira gestação sem necessidade de sensibilidade. Mas é muito menos comum do que RH. Por quê? Porque geralmente a pessoa quando ela tem algum grau de anti-A e anti-B, é nível muito baixo de anticorpo. Geralmente não causa hemólises importantes, mas pode, lógico, uma minoria de pessoas podem ter um nível mais alto de anti-A e anti-B, isso aí gerar uma doença hemolítica. Já o RH, que é uma doença que geralmente as pessoas falam assim, ela só ocorre a partir do 2º filho. Muito cuidado com mães que já abortaram, mães que tiveram perdas de gestação anterior, ou mãe que teve hemorragias de uma causa desconhecida, pode ter sido um aborto, alguma coisa nesse sentido, porque é exatamente no descolamento da placenta que o sangue fetal entra em contato com o sangue materno. Então, se uma mãe teve um aborto, teve um descolamento, ela pode ter contato com o sangue do feto e, se ele for RH positivo, ela pode produzir anti-RH ou anti-D, que é o principal antígeno do grupo RH. Então, esse tipo de paciente, isso é uma hidropsia gravíssima, um natimorto, uma hidropsia grave por doença hemolítica. Isso é um absurdo a gente ver isso hoje em dia. Então, a gente tem que estar sempre ligado. Se uma mulher hoje é RH negativo, chega para uma consulta de pré-natal
E ao constatar que ela é RH negativo, que ela já é cumbis positivo, essa mulher tem que ser encaminhada para um serviço de medicina fetal, porque você lá tem possibilidade de acompanhar o crescimento do feto, avaliar se ele vai desenvolver hidropsia, ou seja, né, geralmente a gente conceitua a hidropsia quando você tem a presença de edema subcutâneo importante e tem que ser as duas coisas, e presença de líquido livre em alguma das cavidades, ou ascite, o derrame pleural, o derrame pericárdico. Às vezes a criança tem mais de uma dessas coisas junto. Então, isso é a forma mais grave. Isso é 25% das doenças hemolíticas por RH que vão chegar a esse nível de hidropsia fetal. Com a medicina fetal, isso pode ser interrompido, porque com a medicina fetal eles têm condições de acompanhar. E ao perceber que o feto está ficando hidrópico, eles geralmente fazem transfusão de concentrado de hemácia fetal, e com isso você consegue reverter o que gera esse edema todo é a insuficiência cardíaca que essas crianças fazem por causa de anemia grave. Ou seja, a hemácia dela é tão bombardeada que elas evoluem com anemia grave e aí ela entra em insuficiência cardíaca intraútero. Então, na medicina fetal, consegue-se fazer transfusão intraútero, conhecida como TIL, e aí você consegue ir corrigindo a anemia, melhorando as condições desse coração e melhorando as condições de nascimento dessa criança. Então, lembrando que ABO, o CUMES é apenas 30% do CUMES é positivo, então é mais comum, mas é bem menos grave, porque o que define a gravidade dessas doenças hemolíticas é nível de anticorpo, e no ABO você tem muito menos concentração de anticorpo. Na RH, você pode ter quantidades grandes de anticorpo, mas às vezes você não tem quantidades grandes, mas tem anticorpos muito agressivos. Então, ficar atento que o CUMES indireto, né, que o obstetra geralmente faz na mãe, ele tem que te dar um resultado quantitativo, né, porque é a diluição do plasma materno e a manutenção da positividade que te dá a ideia se a mulher tem muito ou pouco anticorpo. Então, na verdade, a nível laboratorial, o que é que eles fazem? Eles pegam o soro da mãe, centrifuga, né, o sangue da mãe, pegam o soro e põem em contato com uma hemácia RH positiva de laboratório. Se aglutinar, tem anticorpo. E aí eles vão pegando esse soro materno e vão diluindo. Metade, mais uma metade, mais uma metade. Então, é 1 para 2, para 4, para 8, 16, 32, 64, 128, 256, 520. Então, quanto mais diluído ele mantém a positividade, mais nível de anticorpo essa mulher tem, mais grave é a doença hemolítica. Então, assim, das situações de doença hemolítica, metade é hemólise leve, 25% são aquelas hemólises que vão chegar a nível de exsanguíneo transfusão, e 25%, se não for feito nada pela medicina fetal, é hidropsia fetal grave e o prognóstico é muito ruim. Então, existem outras formas de incompatibilidade com subgrupos, difícil de ser diagnosticado, que aí precisa de laboratório para fazer painel de hemácias e tudo. A deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que hoje faz parte de um dos diagnósticos do teste do pezinho, ela não causa uma hemólise muito rápida e agressiva, é uma hemólise mais lenta, mas o que tem que chamar a atenção é aquela criança que parecia ser uma icterícia fisiológica ou nada assim mais importante, e você vai vendo que a bilirrubina, ao invés de ter aquele comportamento daquele gráfico que a gente viu lá atrás, onde a bilirrubina sobe um pouco, no segundo, terceiro, quarto dia começa a cair, na deficiência, essa bilirrubina pode continuar mantida num determinado nível, aumentando um pouquinho, e paralelo a isso, você pode ir tendo uma queda de hematócrito, porque essas crianças acabam que elas oxidam a hemácia e acaba hemolizando, né? Quando a gente tem redução de atividade de conjugação, Crigler-Najjar tipo 1 é autossômico recessivo, é ausência de glucuroniltransferase, incompatível com a vida. Tipo 2 tem diminuição da glucuroniltransferase, pode-se usar fenobarbital numa fase, porque a fenobarbital tem essa capacidade de ativar a glucuroniltransferase. Crianças com hipotiroidismo, lembrar que o hormônio tiroidiano, ele induz a atividade da glucuroniltransferase, então essas crianças podem conjugar com mais dificuldade. Doença de Gilbert, não se sabe se é uma
a glucuronil também com ação um pouco diminuída, você tem algum fator inibitório, mas é uma situação de bom prognóstico. Outras causas menos comuns, Dubin-Johnson e Rotor, é um defeito na saída da bilirrubina conjugada de dentro do hepatócito para o canalículo biliar, raríssimo, acho que ninguém nem faz diagnóstico disso. Alterações de vias biliares, se for extrahepática, é passível de correção cirúrgica, desde que o diagnóstico seja feito até 8 semanas de vida. Então, qualquer criança com colestase precisa ser colocada num protocolo para uma investigação rápida. Se você tentar fazer isso no nível ambulatorial, a chance de você não conseguir fechar diagnóstico em menos de 8 semanas é muito grande. Então, às vezes, vale mais a pena você internar a criança e fazer todo o protocolo de investigação nessas crianças para você não perder tempo. Então, são as situações, sim, mais comuns. E nós já conversamos um pouquinho, a icterícia causada pela falha na prática do aleitamento materno é aquela criança do alojamento conjunto que mama só peito e que começa a ficar ictérico aí depois de 24 horas de vida e chama a atenção dessas crianças um aspecto um pouco mais desidratado, com uma perda de peso exagerada, ou seja, aquelas crianças que perderam mais de 10% aí nos primeiros 2 dias. E logicamente, que ao conversar com a mãe, você vai vendo que a mãe está com dificuldade em motivo. O tratamento disso é corrigir a prática do aleitamento materno. E, lógico, acompanhar o nível da bilirrubina para ver se vai precisar ou não de fototerapia. Já a icterícia causada pelo leite, ela aparece tardiamente, depois da primeira semana, e ela confunde-se por causa disso com icterícia patológica, mas o que chama atenção é que a criança com aspecto de saudável, com bom ganho de peso, e geralmente a correção disso não se faz necessária, não se tem a necessidade de suspender aleitamento materno, até porque se você suspende, você não consegue retornar com ele, é muito difícil de retornar. Então, a orientação da diretriz é que você estimule o aleitamento materno, que você faça o segmento da bilirrubina dessas crianças, e se preciso for, essas crianças devem ser colocadas em fototerapia. Então, esse é um trabalho americano com mais de 100 mil crianças acima de 36 semanas em aleitamento exclusivo. 5% nascidos a termo de parto vaginal e 10% dos partos cesáreos perderam mais de 10% de peso do nascimento até 48 horas, ou seja, tiveram alguma dificuldade na prática do aleitamento materno. 25% das crianças nascidas cesariana perderam mais 10% depois de 72 horas. Então, mostrando que isso tem uma relação, às vezes, com o desconforto materno, né, com a questão do pós-operatório, mais difícil. Então, assim, essa relação existe, mas a icterícia relacionada à prática, basta você corrigir a amamentação dessa criança, orientando bem essa mãe. E a criança que tem icterícia causada pelo leite, essa você geralmente vai acompanhar o nível de bilirrubina e, se preciso for, coloca essa criança em foto. Então, já existiram algumas teorias para explicar isso. A mais aceita é essa que está em negrito, que é onde você tem, provavelmente, algumas mulheres têm mais beta-glucuronidase no leite e, por isso, essa bilirrubina é mais desconjugada rapidamente no intestino e absorvida mais para a circulação, ou seja, aumento da circulação intrahepática. Então, importante lembrar que sempre o que predomina é o aumento da bilirrubina indireta, seja qual for a teoria que você use para explicar. O hormônio que inibe a glucuroniltransferase, bilirrubina indireta. Ou mulheres que têm muita lipase no leite e que aumenta muito o ácido graxo circulante, o ácido graxo se liga à albumina. E aí também compete com a bilirrubina indireta aumentada. E a beta-glucuronidase, que desconjuga mais, aumenta a circulação intrahepática. Recomendação: manter aleitamento, evitar chupetas, evitar mamadeira, estimular aleitamento materno, acompanhar o nível da bilirrubina, se preciso for, fototerapia. Então, a prática de suspender para ver se cai não se recomenda, justamente porque a chance de voltar é muito pequena. Então, esse foi o guideline que a academia publicou em 2004, já tem quase 20 anos, mas é a referência que se usa até hoje se usa as referências dessa revisão.
E aí, uma das coisas que eles chamam, a avaliação clínica, ele é muito subjetiva, então tem que tomar cuidado. O que eu acho, às vezes, que está um pouquinho amarelo, uma de vocês pode olhar e falar, nossa, que criança ictérica. É muito comum, às vezes, alguém fala assim, nossa, que recém-nascido, ele está muito ictérico. Você chega lá, dá uma olhadinha assim e fala, é? Pensa com você, nossa, estou vendo diferente. É muito subjetivo. Então, tem dúvida, vai ter que dosar. A pressão digital, ou seja, você apertar a pele para ver se fica mais ou menos amarelo, é uma forma. Lembrando que, se tiver amarelo, está mais de 5 bilirrubina. E lembrar que ela tem uma progressão céfalo-caudal. Começa pela cabeça, quando ela chega nas extremidades, ela está mais de 15. Então, aquela frase que mãe fala muito assim, nossa, meu filho estava tão amarelo que até o olhinho dele estava amarelo. Na verdade, o olho é a primeira coisa, né? A cabeça é o primeiro local que vai ficar amarelo quando a bilirrubina começa a aumentar e impregnar no tecido subcutâneo. Então, essa evolução crânio-caudal foi descrita por um autor lá na década de 60, chama-se Kramer, e virou as zonas de Kramer, 1, 2, 3, 4 e 5. Zona 1, cabeça e pescoço. Zona 2, quando a bilirrubina, quando o amarelo se estende até o umbigo. Zona 3, quando passa o umbigo, chega até o joelho. Zona 4, pega membro superior e pernas. E zona 5, quando pega extremidades. Então, esse autor foi dosando a bilirrubina e viu. Zona 1, mais ou menos 6, 2, 9, 3, 12, 4, 15, 5, mais de 15. Isso até hoje a gente usa na nossa descrição de um recém-nascido ictérico. O que o guideline americano recomenda? Toda criança que tiver icterícia, ou seja, esteja o amarelo dele, esteja de zona 2 para cima, ou seja, se tiver abaixo do pescoço, já é indicativo de você colher bilirrubina nessas crianças. Essa é a recomendação. A maneira que você pode dosar depende do seu serviço. Pode ser o método tradicional, coleta de sangue, envio para o laboratório. Pode ser micrométodo capilar, botando no bilirrubinômetro. E pode ser um método não invasivo, que é o BiliCheck, que é uma pistolinha que você encosta no externo da criança, que é o local mais indicado, ou na testa, mas no externo é melhor, porque é uma área protegida de luz, e a gente sabe que a luz ela age tirando a bilirrubina impregnada do tecido cutâneo, de onde ela está impregnada. Então, mas mesmo se você usar o BiliCheck e ele tiver 12 ou mais, tem que dosar a bilirrubina sérica, é a recomendação do manual. Esse é o BiliCheck. Lá no Fernando Figueiredo a gente fica lá, o pessoal do alojamento conjunto usa muito, porque tem muita essa situação de bilirrubina, e ele tem ele é fidedigno, ele chega a ter uma correlação aí, ó, de 90% a 93% com a dosagem sérica. Mas lembrando, mais que 12, tem que colher e fazer no sangue. O micrométodo, né, também para quem tem bilirrubinômetro, só cuidado para não furar naquele local que está escrito não, é a parte onde você pode ter mais risco de lesão de periósteo ali, e aí reação inflamatória, muita dor. Lembrar que isso dói muito, já tem trabalhos que comparam punção de calcanhar com punção arterial e a reação são muito parecidas. Então, assim, se você vai fazer coleta, mesmo que por micrométodo, aconselha-se você fazer algum tipo de analgesia não medicamentosa, como glicose a 25%, para essas crianças liberarem um pouquinho de endorfinas, né? Esse é o nomograma de Butani, que é usado por todos os serviços. Então, a indicação desse é você usar no momento da alta para você ter uma ideia se essa criança que você está pensando em liberar, se ela se encontra em alguma situação de risco para, ao ir para casa, essa bilirrubina subir muito e trazer algum tipo de problema. Então, eles cruzam a idade pós-natal, né, com o nível da bilirrubina. Se você tem acima do percentil 95, ou seja, acima dessa curva aqui, essas crianças têm quase 40% de chance de fazer hiperbilirrubinemia significante. Então, essas crianças geralmente são crianças que já estão até em nível de tratamento com fototerapia. Se ela tiver entre os 75 e 95, ela é intermediário alto, ela tem quase 13% de chance de desenvolver hiperbilirrubinemia grave pós-alta. Não deve dar alta para esse tipo de criança, elas devem
colher exames e avaliar a necessidade de tratamento. Qualquer criança abaixo do percentil 75 e abaixo do percentil 40 são crianças que têm uma chance muito pequena de 2,2% só de chance dessas crianças evoluírem com hiperbilirrubinemia grave pós-alta. Então, isso ele te dá um apoio na tomada de decisão, né? Quando é que você deve solicitar exame? Se a criança tem característica de icterícia patológica, sempre. Se tem incompatibilidade sanguínea, você tem que colher, às vezes, mais de uma vez. Se a criança é prematuro, se a criança está com dificuldade de amamentação, está com perda de peso exagerado. Então, tem algumas situações que você vai lançar a mão. E se qualquer criança com icterícia zona 2 ou mais, é indicativo de coleta de exame. É um exame inicial, geralmente tipagem sanguínea, RH, que é a rotina em muitos serviços, e bilirrubina total e frações, e aí você vai aprofundar isso com série vermelha, com cumbis, qualquer coisa nesse sentido, dependendo da situação que você encontrar para o seu paciente. Quando é que eu vou considerar tratamento? Geralmente as icterícias patológicas, lembrando que fototerapia, que é a principal terapia utilizada na hiperbilirrubinemia, só tem indicação na hiperbilirrubinemia indireta, não serve para direta e muito menos para mista. Então, tem bilirrubina alta, mas tem bilirrubina direta muito alta, a fototerapia não vai te ajudar em nada. Você tem que tentar achar a causa para isso. O nível de bilirrubina geralmente é o que vai te determinar se vai colocar ou não em fototerapia. A idade estacional tem um peso importante aí, peso de nascimento, idade pós-natal. E se essa criança tem algum fator agravante, como nós já vimos, eu vou chamar a atenção deles mais à frente. Qualquer criança com bilirrubina direta acima de 20% da total, isso persistentemente, essas crianças são caracterizadas como crianças com colestase neonatal, e essas crianças você tem que praticamente investigar todas essas patologias que estão aí no quadro. E aí, lembrando que tem algumas patologias aqui que tem tratamento, como é o caso de sepse, infecção urinária, algumas infecções congênitas, atresia de vias biliares, se for extrahepática, como eu falei, existe proposta terapêutica, mas essa cirurgia só consegue algum benefício para essa criança ser feita até 8 semanas de vida. Depois disso, a chance dessa criança já ter cirrose e você não ter mais o que fazer por ela é muito grande. Então, a gente tem que correr atrás de um diagnóstico correndo contra o tempo. Das hiperbilirrubinemias indiretas, a modalidade terapêutica mais usada é a fototerapia, e uma minoria dessas crianças vai chegar a exsanguíneo transfusão. Quando foi a última vez que alguma de vocês viu uma criança precisar de exsanguíneo transfusão bem indicada? Hein, meninas? Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Muitos anos atrás, não é? Oi, Beto. Eu ainda vejo, infelizmente, porque lá na MEA é um serviço de medicina fetal. Então, ainda chega. É o mesmo caso meu lá no Mas é bem mais raro. Mas bem menos do que era alguns anos atrás, né? Mesmo nesses locais. Não, muito, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Sempre digo assim, é sempre bom você relembrar, porque foi uma coisa que chamou a atenção do americano quando eles fizeram esse protocolo em 2004, é que começou a ressurgir crianças com evolução com cefalopatia, e o americano ficou muito preocupado, porque eles chegaram à conclusão que o neonatologista não sabia mais fazer exsanguíneo transfusão. Porque ninguém fazia mais, de repente começou a ressurgir, os caras falaram, e agora? Quem faz esse troço? Então, assim, é verdade. Ainda assim, às vezes acontece porque lá como tem ainda muito, né? Muita gente, muito realmente residente, aí acaba que a gente às vezes não fica na linha de frente, né? Fica ali, acaba que o residente que está ali fazendo. Eu sempre falo para o meu Ou residente... é uma coisa programada também, um parto que já é sabido, é programado, né? Exatamente. Eu sempre falo para o residente assim, não perca a oportunidade. Se tiver uma exsanguíneo e você puder fazer, faça. Ou pelo menos assista. Porque a chance de você ver fora é pequena, mas se aparecer... Eu tenho uma história muito triste que eu vivenciei em Vassouras. Logo que abriu a UTI em Vassouras, já tem muitos anos.
uma sexta-feira, uma criança que estava num quarto e começou a bilirrubina subir. Pá, pá, pá. Não era incompatibilidade de RH, era um subgrupo. E aí, de tarde, me ligaram e me falaram, olha, a criança estava no quarto, a bilirrubina dela está lá em cima já, vai ter que fazer. Aí nós vimos que tinha que fazer exame sanguíneo. E aí, menina, perguntou-se à plantonista se ela já tinha feito, se ela sabia. Ela falou que sim. Bom, o pessoal fez o quê? Correu atrás do sangue, conseguiu sangue, e esse sangue chegou para fazer já à noite. E essa criança, ela fez lá o procedimento. Quando eu cheguei na segunda-feira, me falaram assim, ó, lembra aquela criança da icterícia que fez exame sanguíneo? Sim. Tá no CTI, entubada, séptica, com hipertensão pulmonar. Falei, o que houve? Ninguém sabia. Ninguém sabe o que houve. Eu falei, como é que foi o procedimento? Ninguém sabia direito. Eu sei que aí tá. A minha suspeita, sem querer acusar ninguém na ocasião, o objetivo não era isso, era entender o fato, né? E eu falei, bom, alguma coisa deve ter acontecido aí. E aí um dia eu estava na cantina, a residente chegou para mim, uma residente e falou assim, Beata, você tem aí nas suas aulas aí, como é que faz exame sanguíneo? Eu falei, tenho, eu dou aula de hiperbilirrubina, eu gosto até de mostrar isso para os alunos. Falei, pô, você podia me mostrar depois? Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque eu estava aqui no dia que tal criança fez a exame sanguíneo. Meu Deus, quando ela começou a me contar, deu vontade assim de desmaiar. Deu tudo errado. A pessoa não tinha experiência, falou que tinha. O three-way que deram para a pessoa, pelo que ela me descrevia depois, não era um three-way, o troço não funcionava, e aí aquilo não refluía, não ia. Ela começou a puxar o sangue direto, trocar de seringa, ou seja, contaminou o troço tudo, né? E essa criança fez um quadro séptico, fez hipertensão pulmonar, ficou grave, e felizmente já tinha UTI, essa criança acabou saindo bem. Mas olha só que absurdo que foi isso. Essa história é para a gente lembrar que se a gente não sabe, diga que não sabe, né? E eu sou assim, não sei, me ensina. Às vezes coisas que você sabe pouco, você pede para os outros se explicar, para você aprender melhor, né? Mas tem gente que infelizmente não tem essa percepção, né? Tá sem som, Flávio? Tá sem som. Oi. Tá sem som. Agora saiu. Saiu. Oi. Agora fala. Saiu. Então, é porque às vezes a gente realmente tem muito tempo que não faz, eu vejo acontecer, e às vezes chego e falo assim, já teve a exame sanguíneo. Então, realmente, assim, tem anos que eu não pego para fazer, te confesso. Claro que a gente sabe o circuito, mas assim, na hora H, sempre é uma equipe com 3 ou 4 pessoas, né? Então, uma está anotando, a outra está na alíquota puxando, né? Hoje facilitou, que nem anotar precisa muito, porque os bancos de sangue hoje eles já te dão o volume que você quer, entendeu? E antigamente... Mas lá a gente ainda anota, Beto. Quando lá saiu, a gente ainda anota. Porque a gente pede o volume, já vê o volume certo com o volume de equipe, e o sangue passa por um... não deu para fazer tudo, você tem ideia de medir o que ficou na bolsa, entendeu? Mas é isso aí. Ou seja, mas é isso aí que você falou. Às vezes tem muito tempo que você não faz. Se tiver que fazer, logicamente você vai falar assim, você vai exatamente falar isso que você falou aí. Olha, tem tempo que eu não faço. Vamos dar uma... Eu vou ter que parar e reavaliar, olhar, né? E exatamente. Tal. Isso aí. Não tem problema, não. Não sei. Ó, tem que lembrar. Isso aí, eu acho que isso aí é o correto. Então, os fatores de risco que aumentam a chance de neurotoxicidade são esses: prematuro, albumina baixa, DHPN, que é a doença hemolítica perinatal, principalmente por RH, deficiência de glicose 6, menos comum, mas pode acontecer nesse sentido, sepsis e instabilidade clínica, todos esses são fatores. Essa é a curva clássica que saiu no manual de 2004, onde ele cruza, né, a idade pós-natal com o nível da bilirrubina. E a criança é classificada em alto, médio ou baixo risco. Baixo risco, a gente usa como referência essa curva contínua. Médio risco, a tracejada, desculpa, baixo risco é a
pontilhada, médio risco a tracejada e alto risco a contínua. Então, o que define se é médio, alto ou baixo risco? Idade estacional e se tem ou se não tem fator de risco. Então, se uma criança é a termo e não tem nenhum fator de risco, o fator de risco exatamente são esses fatores para neurotoxicidade. Alguns colocam aqui asfixia, a sepse já está aí, doença hemolítica, albumina, prematuro. Então, assim, se a criança tem alguma dessas coisas, ela já não é mais baixo risco. Então, aquela criança de alojamento que é a termo e que não tem nenhum fator, não tem doença hemolítica, não tem deficiência de glicose, não foi asfixo, não tem sepse, não está acidótico, não tem albumina baixa, essas crianças são baixo risco, a gente vai usar a referência à curva mais alta, que é a pontilhada. Então, por exemplo, uma criança com 2 dias de vida, baixo risco, ela só entraria em foto se ela tivesse em 15 de bilirrubina, né? Se ela fosse de médio risco, ela já entraria com 13, e se ela fosse de alto risco, ela entraria com 11. Então, só para ver como é que dá uma diferença gritante. Se ela for a termo com fator de risco, usa a curva do meio de médio risco. Se ela for pré-termo com fator de risco, a gente vai usar a curva de alto risco. E se ela for prematuro e não tiver nenhum fator de risco, também é considerado como médio risco. Então, gente, o gráfico é só olhar o gráfico, ler, interpretar, marcar o nível da bilirrubina e fazer a análise. Nessa rotina, nessa publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi publicada agora em 2021, 2022, eles apresentaram esse gráfico. Qual a diferença desse? Esse, na verdade, considera a idade pós-natal, o nível da bilirrubina, né? Só que ele faz uma curva, ele diferencia as curvas de idade estacional, são essas curvas aqui de acordo, ó, 35, 36, 37, mais de 38. Esse gráfico da esquerda é se a criança tiver algum fator de risco para neurotoxicidade, letargia, sepse, asfixia, doença hemolítica. Se ela não tem nenhum fator de risco, use-se o da direita. Então, esse é o gráfico que veio. No nosso protocolo clínico, eu deixei esse que está mais simples das pessoas entenderem, do que esse aqui eu fiquei com medo de botar e complicar um pouquinho as pessoas. Se for uma criança com menos de 35 semanas, o gráfico é outro. É esse aqui que a gente está acostumado a ver, olha, que ele já vem no mesmo gráfico. Fototerapia, exsanguíneo, e ele não cruza idade pós-natal com bilirrubina, ele cruza idade gestacional com bilirrubina, que lá no nosso protocolo eu preferi colocar o quadro, que é mais fácil das pessoas entenderem do que aquele gráfico. Então, idade estacional, se tiver nessa faixa, fototerapia, se tiver nessa faixa, exsanguíneo, transfusão. Isso aqui é um algoritmo que te dá uma linha de conduta. A criança tem mais de 35 semanas. Isso é para criança com mais de 35 semanas. Mais de 2 quilos. Até 72, primeiros 3 dias de vida. Tem icterícia? Qualquer icterícia, se tiver menos de 36 horas, eles fazem dose da bilirrubina e buscam uma causa. Se tiver mais de 36 horas, se tiver em zona 2 ou mais, dose da bilirrubina e avalia se tem indicação ou não de fototerapia. Então, um gráfico que também está lá no protocolo, que ajuda a gente a saber para onde vai. Então, a fototerapia, rapidamente, o mecanismo de fotoisomerização é o que prevalece desses dois mecanismos, mas lembrando que a maioria dos isômeros formados são reversíveis, ou seja, a criança em fototerapia, eu sempre falo isso para a mãe, ela precisa fazer cocô, porque se ela tiver em foto, a pele vai ficando branca, mas os isômeros vão tudo para o intestino. E no intestino, se essa criança não evacuar, o isômero volta à forma original de bilirrubina e volta para a circulação. Então, criança em fototerapia, a bilirrubina só baixa se essas crianças estiverem evacuando. Essas lâmpadas têm uma ação, né, um espectro que eles chamam azul-verde, que trabalha nessa faixa de onda de 400, 500 nanômetros. Qualquer aparelho para fazer efeito tem que ter mais ou menos essa irradiância de 10 microwatt por centímetro quadrado de nanômetro. As fototerapias intensivas
que é do Billy Spot em diante. Billy Spot e depois esses que a gente tem agora, o Billy Sky, esses são todos fototerapia intensiva, o Billy Spot 30 e essas de LED, tudo tem mais de 100 microwatts por centímetro quadrado de nanômetro. Então, a eficácia da foto vai depender da irradiância e do quanto de superfície corporal é exposta à luz. Então, essas crianças têm que ficar sem roupa, apenas de fralda e proteção ocular. Isso aí, hoje, ninguém compra mais bilirrubinas, fototerapias convencionais, né? A gente trabalha, você vê, essas fotos são peças de museu hoje. Isso foi lá em Moçambique, que chamou muita atenção, que tinha assim, uma unidade lá com 100 crianças, e aí, vários berços com 2 crianças em fototerapia. E olha os aparelhos, tudo com aparelho queimado, isso não serve para nada, né? Se pegar essas crianças aqui e der uma voltinha com ela no sol, parece que faz mais efeito. Então, o Billy Spot já é intensiva, tem mais de 30 microwatts, centímetro quadrado de nanômetro, mas ninguém está comprando mais também. Quem tem, tem. Quem vai comprar hoje, compra essas de LED. O Billy Berço, que é usado mais nas situações de doença hemolítica, as crianças de alto risco para exsanguíneo, a gente tem que lembrar assim, que a fototerapia intensiva ela diminui a possibilidade da criança precisar de exsanguíneo, ela diminui um pouco porque ela aumenta a rapidez na depuração dessa bilirrubina, mas ela não inibe a hemólise. Então, dependendo do grau de hemólise, independente da foto que você coloca, essa criança vai precisar de exsanguíneo e transfusão, porque os anticorpos vão ficar lá hemolizando ad eterno. Então, hoje tem biliberço com lâmpadas convencionais e já com lâmpadas de LED. Essas com LEDs, todas têm mais de 100 microwatts. Então, as fotos, né, hoje quem compra essas, são mais eficientes, logicamente, pega uma área de superfície corporal grande e logicamente, isso aí acaba que impacta mais na velocidade que cai a bilirrubina. Essas crianças em foto precisam de cuidados, então se tiver, seja no quarto, no alojamento ou na UTI, proteção ocular, proteção de gônadas, essas crianças têm que se manter hidratadas, então muito cuidado em alojamento conjunto, porque a mãe às vezes não quer tirar da foto para a criança ficar mais tempo na luz e melhorar mais rápido. Só que se ela não mamar, ela não faz estímulo para evacuar, e se ela não evacuar, a bilirrubina não cai. E se ela ficar tirando muito da foto, não vai ter efeito da luz. Então, essas crianças têm que ter um controle, ou seja, o pessoal de enfermagem geralmente tem que estar de olho nessas situações. Esse é o impacto da fototerapia numa criança que tem bilirrubina direta aumentada, mais de 20% da total. Fica com essa cor bronzeada, isso aí é uma substância que se forma na reação da luz com a bilirrubina direta, chamada cobre-porfirina. Algumas pessoas levantam a possibilidade disso ser uma causa de lesão celular, então a gente deve evitar. Aqui só mais uma curiosidade. Então, assim, qual é o efeito da exsanguíneo? É retirar a bilirrubina, é retirar anticorpo circulante, é retirar massa que já tem anticorpo grudado nela, é corrigir a anemia e, consequentemente, melhorar a função cardíaca dessa criança. Então, esse foi o grande medo que o americano teve em 2003, e foi a partir daí que eles correram atrás desse protocolo publicado em 2004, que é exatamente que as pessoas desaprenderam a fazer esse procedimento que é tão corriqueiro. Quando é que uma criança vai para exsanguíneo? Você tem aquela criança que nasce sabendo que vai exsanguíneo, se for um hidrópico, já é hidropsia grave, doença hemolítica grave, isso é indicativo de exsanguíneo. Mas se a criança nasce muito descompensada, você tem que primeiro compensar essa criança, melhorando a anemia dela, às vezes fazendo um concentrado de massa em um volume pequeno, melhorar a anemia, começar um inotrópico, né, ou dobutamina, ou adrenalina em dose baixa, para melhorar as condições cardíacas dessa criança. E só a partir dessa melhoria que você vai pensar na exsanguíneo. Senão ela descompensa e morre durante o procedimento. Não é hidrópico. Colhe sangue do cordão. Se no sangue do cordão essa criança tiver bilirrubina maior que 4, hemoglobina menor que 12, ou uma coisa ou outra, como expositiva ela vai ter, essa criança já tem indicação, vai para dentro da UTI, vai ficar em fototerapia intensiva, vai solicitar o sangue, vai acompanhar a velocidade de hemólise dessa criança. Se ela não tiver indicação pelo sangue do cordão, ela deve ir para fotointensiva, e nas primeiras 36 horas o que define se ela vai ou não para exsanguíneo é a velocidade de hemólise. E aí a gente vai vendo, se ela aumentar mais do que meio miligrama por hora,
Então, você vai dosando a cada 4, 6 horas e você vai ter uma ideia de quantos miligramas por hora a bilirrubina está aumentando. Se chegar nesse nível de meio, grande chance dessa criança precisar de exsanguíneo. Depois de 36 horas, é o gráfico que a gente deve usar. Esse é o gráfico clássico, que é o que vai estar no nosso protocolo, mas também refizeram nessa diretriz nova aí, botando aí a idade gestacional também como fator de avaliação. Para crianças prematuras abaixo de 35, é a mesma tabela e gráfico se usa que eu mostrei anteriormente. O sangue pré-sanguíneo, se for incompatibilidade de RH, ele tem que ser RH negativo. Se for incompatibilidade ABO, ele tem que ser do tipo O. Né? A maioria das vezes a gente acaba usando o O negativo. O ideal é que tenha até 3 dias. Sangue com muito tempo de doação, ele começa a ter pH muito alterado, ele começa a ter potássio muito alterado, sódio, plaqueta muito baixa. Mas, lógico, se você estiver num local, olha, doutor, só tem sangue de 10 dias, não conseguiu, já procuramos em todos os lugares. O que eu faço? Faço com sangue de 10 dias, monitoro essas coisas que a gente sabe que pode alterar. Potássio, sódio, pH, plaqueta. E aí você vai controlando isso mais de perto, mas não pode deixar de fazer caso tenha indicação. Então, aqui só para quem não vê há muito tempo, né, todos já devem ter visto pelo menos uma vez, essas crianças têm que estar monitorizadas, isso é feito dentro da UTI, então em alguns lugares o sangue já vem no volume que você pede, então você não tem necessidade de ficar notando o que entra, o que sai, mas em alguns lugares ainda faz isso, como a Flávia colocou aí. Todo o material serve, o médico vai fazer, tem que estar todo paramentado, e aí ele faz essa conexão usando 2 three-way, onde ele conecta um three-way no outro, ele passa a ter uma via de 4 saídas. Uma está no catéter, outra está na bolsa, outra está no lixo e a outra está na seringa. E a posição das torneiras é que define, como a gente já sabe, para onde esse sangue vai. Então, só para matar a saudade de quem não vê há muito tempo, olha. Vou puxar assim. Lembrando que quando introduz para a criança, quando tira da criança, tem que ser lento como está sendo feito aí. Quando está puxando da bolsa, quando está jogando para o lixo, pode ser rápido. Começa geralmente trocando com 10 ml. Se a criança for tolerante, você pode até aumentar, mas a recomendação é você não trocar muito volume nem muito rápido. Desprezado. Sempre a posição. Desprezando. Isso aí. Agora puxando a bolsa. Vou infundir 5. É isso aí, gente. Então, isso aí dura 1h30 no máximo. Tem muitas complicações relacionadas a exsanguíneo, né? Relacionadas ao procedimento durante, né? Arritmias, lesão por catéter, trombocitopenia, plaquetopenia da bolsa, distúrbios metabólicos. Então, por ter muita complicação, a gente torce para não precisar fazer, mas se quando tem indicação, é muito melhor você fazer correndo riscos do que você expor a criança a uma evolução tão dramática quanto uma encefalopatia, né? Uma criança com quadro desse de Kernicterus, um quadro instalado. E geralmente o Kernicterus, a evolução é exatamente essa. Na primeira semana de vida, essas crianças vão impregnando, elas vão ficando hipotônicas, largadas, sucção débil, tanto que até diagnóstico diferencial com sepse. Na virada da primeira para a segunda semana, elas passam de um quadro de hipotonia para um quadro extrapiramidal, começa a ficar hipertônica, irritada, choro agudo, e aí passa mais alguns dias, elas melhoram a hipertonia, dando uma falsa impressão de que elas melhoraram. E aí só o futuro vai dizer qual tipo de complicação essas crianças vão ter. É melhor a gente não... Eu digo que é uma vergonha, você vê, antes de 1970, já tinha sido desenvolvido o anticorpo anti-RH,
né? Imunoglobulina anti-RH, anti-D. Quem usou, quem fez o dever de casa, olha, zerou praticamente há muitos anos atrás que não vê isso, ó. Na 80 já não tinha. Hoje nós estamos em 2020, nós ainda temos isso no Brasil. Quando é que eu faço imunoglobulina anti-RH? Você tem que ficar atento em sala de parto, né? O obstetra, quando for RH negativo a mãe, se a mãe for RH negativo, a criança que nasce RH positiva e o cúbis da mãe ainda é negativo, essa mãe tem que receber imunoglobulina. Tem que receber. O clássico é fazer até 72 horas após o parto. Mas existem alguns serviços que, para aumentar a chance de redução da incidência desse problema, toda mulher RH negativo, com cúbis negativo, que chega no pré-natal, eles fazem uma dose com 28 semanas. Depois, quando a criança nasce, vê a tipagem de sangue da criança. Se ela for RH positivo, faz uma segunda dose até 72 horas. 28 semanas, por que 28? Porque essa mulher pode ter um descolamento de placenta no decorrer da gestação. Então, faz com 28, porque essa imunoglobulina dura... O tempo de ação da imunoglobulina são de 12 semanas. Então, ela vai durar exatamente até chegar no termo. Nasceu, se for RH negativa a criança, não faz nada. Se for RH positiva, repete a imunoglobulina até 72 horas. O efeito da profilaxia, quando não faz profilaxia, tem quase 10% de chance da mãe se sensibilizar. Se fizer uma dose pós-parto, a chance já é quase 0,08. Se fizer com 28 semanas e pós-parto, 0,08. Outras propostas terapêuticas, fenobarbital, é só em situações de quando você quer aumentar a atividade da glucuroniltransferase, como criglenagem tipo 2, são situações muito específicas. Essa metaloporfirina que inibe lá a biliverdina eritase, a hemioxidase não se mostrou promissor. E a imunoglobulina standard, que a gente sabe que para a hemólise, mas não é no Brasil liberada para uso rotineiro. Mas se você estiver num local que nasce uma criança de uma mulher RH negativa, cúbis positivo, e você não tem sangue para fazer nessa criança, eu não penso duas vezes em fazer imunoglobulina nessa criança. Por quê? A imunoglobulina ela ocupa o espaço na hemácia onde o anticorpo materno usa para hemolizar. Então, ela bloqueia a hemólise. Então, por que não libera? Porque os trabalhos, aqui, por exemplo, no Fernando Figueiredo foi feito um trabalho na época para ver se valeria a pena ou não. Foi até a Cíntia Amaral lá que conduziu esse trabalho. Mas o que eles viram? Quando você faz imunoglobulina, a hemólise para. 0,6, 0,5, 0,6 miligrama por hora de hemólise. Imunoglobulina zerava. Então é bom, mas o que acontece é que como a imunoglobulina ela dura 12 semanas, essas crianças, que eles viam no follow-up, é que essas crianças evitavam ex sanguíneo, ali no período de internação, iam de alta, iam para o ambulatório de follow-up. No ambulatório, tem um ambulatório de follow-up lá para doença hemolítica. E eles viam que essas crianças que recebiam imunoglobulina, elas, depois de um certo tempo, elas começavam a hemolizar, lentamente, mas hemolizavam. Então, acabava que essas crianças, quando chegavam assim, 1 ano de vida, elas tinham anemiado e tinham feito assim, 2, 3 transfusões de concentrado de massa para corrigir. E aí ficou aquela questão, o que é pior? Não é nem o que é melhor, né? Você fazer uma ex sanguínea com sangue de um doador e acabar com o problema, mas correndo aquele monte de risco da ex sanguíneo, ou não fazer ex sanguíneo, mas correr o risco dessa criança precisar de 1, 2, 3 transfusões, muitas vezes com doadores diferentes no primeiro ano de vida. O que é pior? Então, ela não é recomendada para uso rotineiro no nosso país. Ok, minha gente? Era isso que eu queria mostrar para vocês. A Fátima vai fazer um treinamento e aí fica mais fácil, né, Fátima? Eu vou fazer o seguinte. Meu som deve estar ruim, porque eu estou aqui no treino da Lorena. Gente. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que deixar depois impresso um papel que a gente tem que preencher, cada um que fizer o treinamento tem que preencher para a gente documentar isso para a ONA.
Sim. Aí, por exemplo, Flávia, Jane, Wilza, que conseguiram participar, caso não seja feito o treinamento no dia do plantão delas, elas já, né, você já destrinchou o protocolo com elas. Então, com certeza, elas conseguem preencher o papelzinho lá que tem que preencher. Aí depois eu vou deixar lá no quarto dos plantonistas e explico direitinho, boto uma foto no grupo, tá? Tá Só ótimo. para a gente ter isso mesmo na documentação lá para quando a ONA passar. Pode. E aí eu vou ver se eu começo, então, com a equipe de enfermagem e de enfermeiro e técnico. A gente não precisa envolver fisioterapeuta em icterícia. Então, eu vou fazer segunda, terça, quarta e quinta, que aí eu pego os 4 plantões, entendeu? Entendi. Tá bom? Beleza, então. Gente, alguma Não, coisa? Beto, foi ótimo. Alguém Revisão gostaria de falar? excelente. Ah, então tá bom. Tá bom? Estamos Deu até conversando. saudade de fazer Max Sanguíneo. Imagino. Tá ótimo. Então, tá Tem bom. nenhuma. Então, tá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.